Stranger Things temporada 4, os 7 primeiros episódios. Vale a pena ver? Não vale? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Mas antes de entrar aqui no papo sobre Stranger Things, um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre Stranger Things, sobre séries, sobre filmes, sobre TV, inscreva-se aí no meu canal, pois eu falo de outras séries aqui também. Pretendo falar sobre o final de Stranger Things em breve, no mês que vem. Importante dizer que teremos aqui alguns spoilers, não muitos, mas alguns aí dessa quarta temporada de Stranger Things. Tá certo? Dito isso, vamos lá. Eu gostei bastante do primeiro episódio, né? É sempre reconfortante ver esses personagens novamente, as referências dos anos 80, a trilha sonora, as amizades. E existe um brilho no clichê quando ele é bem feito, né? E logo aí no primeiro episódio, a gente já vê vários deles. Temos a esquisita sofrendo bullying da escola inteira, temos a cheerleader padrãozinha interessada no cabeludo malucão roqueiro, temos a caladona introspectiva ouvindo Kate Bush, temos o ex-nerd, né, que abandona os nerds e resolve virar popular na escola. Enfim, a série é muito boa quando ela brinca com esses clichês aí de filmes dos anos 80, né? A gente tem a impressão que eles estão se divertindo muito, colocando todas aqueles bilhões de referências ali. E também a gente vai para um lugar de conforto que esse tipo de filme, ou de série no caso, né, nos traz. O primeiro episódio também nos posiciona sobre onde está a melhor história, né, o melhor núcleo, que é o núcleo de Hawkins. A cidadezinha onde a série sempre se passou aí desde a sua primeira temporada. O Dustin e o Mike arrumaram lá uma nova turma de nerds, né, com quem eles jogam Dungeons and Dragons, e aí essa turma tem uma espécie de líder ali que aparece logo de cara, né? O Ed, que é o cabeludo doidão que desafia os jocks da escola e certamente é uma das melhores coisas dessa nova temporada. Achei inclusive que ele foi pouco explorado, né? Podia ter aparecido bem mais, era um personagem muito interessante, podia ter desenvolvido mais a história dele, era sempre muito engraçado ele ali perguntando pro Steve se ele não conhecia o Black Sabbath. Pô, como assim? Você nunca ouviu falar do Ozzy Osbourne? Ed, que inclusive eu tenho quase certeza que é uma referência ao Ed do Iron Maiden. O Lucas, por outro lado, cansou de ser um nerd ali, zoado por todos, né? E decidiu virar atleta e tá ali brigando pela popularidade dos jocks. Ele evita ser visto com o pessoal do RPG ali, né? Com o pessoal do Dungeons and Dragons e vira jogador de basquete ali, vira amigo dos caras populares da escola. Porém, isso já não é mais uma grande questão aqui, como já foi antes, né? Por exemplo, na segunda temporada, isso era uma história muito grande ali, né? Sobre alguns deles já estavam crescendo, ficando interessados em garotas, enquanto outros ainda estavam meio ali na infância, sabe? Aqui eles já estão mais conformados que a vida acontece. E mesmo não dando a devida atenção a bons personagens, tipo o Ed, né? O tio dele lá, por exemplo, que só aparece numa cena meio rapidamente. Pô, qual a história desse cara? Mesmo assim, aqui é o melhor núcleo. Aqui temos a sempre incrível amizade entre Dustin e Steve, temos a bonita amizade platônica entre Steve e Robin. Temos a própria Robin, né, que é uma personagem que sempre vale a pena torcer ali por ela. Temos a Nancy, né, que ganhou uma nova vida nessa temporada. Temos a Max também, que tá ali com uma história bem interessante também. O quarto episódio, no qual a Max ganha um destaque muito grande, com certeza é um dos melhores aí do recheio dessa temporada, né, entre o primeiro e o sétimo que saíram por enquanto. Essas idas deles pro mundo invertido são muito boas, né, como esse mundo assustador é retratado e o vilão é muito bom também. A maneira como ele mata suas vítimas, né, entrando na mente delas, assim como o Fred Krueger fazia, só que ele entrava nos sonhos das vítimas, é sensacional. Nesse núcleo de Hawkins aí tá basicamente tudo aquilo que a gente sempre gostou em Stranger Things. Bom, mas agora vamos para os outros núcleos. A Eleven se mudou de Hawkins, ela foi morar com a Joyce e com os filhos dela, né, com o Will e com o Jonathan, e não se adaptou na escola da cidade nova. Lá ela sofre bullying, assim, muito cruéis, né, com várias referências ali a Carrie a Estranha. As cenas, as sequências ali na escola e a da pista de patinação são muito boas. Nessa primeira parte da Eleven aí, eles conseguiram deixar tudo bem interessante, né? A gente fica curioso para ver onde aquilo tudo vai dar. Mas aí depois ela volta pro laboratório e a história começa a ficar muito arrastada. Tudo para se encaminhar para um sétimo episódio bom, no qual ela tem um confronto final ali, ou não, né? Uma vez que ainda faltam 2 episódios, temos mais 2 episódios pela frente aí.
ela tem um confronto com um personagem que eu não vou citar o nome, mas pra mim foi um dos grandes destaques aí de atuação nessa primeira leva de episódios. É interessante notar que a Eleven também, que já foi considerada protagonista da série, ou ainda é considerada protagonista da série, mal aparece em vários episódios. E é óbvio que ela ainda tem um destaque e ainda é uma peça-chave na trama, mas na maioria das aventuras que estão rolando aí, ela meio que ficou jogada de escanteio. Isso é um problema numa série com várias tramas e centenas de histórias paralelas rolando, inclusive várias que são esquecidas ou meio que deixadas de lado, assim, do nada. Mas os problemas reais aqui, o Hopper consegue ficar responsável por aquele que é o pior núcleo dessa temporada, disputando muito forte com o outro, sobre o qual eu já vou falar aqui. É quase um crime o que fizeram com o personagem do Hopper, né? Toda vez que cortava para esse núcleo dele preso lá na Rússia, era sempre uma tristeza. Tipo em Pantanal, quando corta pro núcleo do Rio de Janeiro, assim, e a audiência da novela começa a cair, é tipo isso, terrível. O Hopper virou um personagem deprimido e deprimente, né, por conta dessa história aí que deram para ele. Basicamente ele passa todos esses 7 primeiros episódios dessa temporada preso na Rússia, numa trama terrível que parece que nunca avança. E isso porque eu nem vou entrar na problemática de como o comunismo é retratado como o grande vilão e os americanos bonzinhos vão lá para salvar tudo. Deixa quieto essa parte aí. Aí você vai dizer, ah, mas essa é a história dele, o cara tá numa prisão russa, como você ia querer que ele ficasse rindo e fazendo piadinha? É óbvio, eu sei disso, o que eu tô falando é que deram uma história ruim pro personagem. Enquanto isso, a Joyce acredita que o Hopper tá morto e ela tá num trampo maldito ali de vender enciclopédia por telefone. Mas aí ela descobre que ele tá vivo e precisa pagar um resgate para vê-lo novamente. Então ela e o Murray embarcam numa aventura para tentar resgatar o Hopper, e eu senti que eles tentaram colocar o Murray, né, no lugar do Hopper como um alívio cômico, mas não deu muito certo. E assim, se esse núcleo já é chato, tem um que consegue ser ainda menos interessante, que é o núcleo dos maconheiros da Califórnia. Por várias vezes eu tive a impressão que eles não sabiam o que fazer com esses personagens e meio que deram isso aí mesmo pra eles. Eu tô falando do Mike, o Will, Jonathan e do Argyle, né, que é um personagem novo que tentaram colocar ali pra meio que dar um carisma no grupo, mas também não rolou. O Jonathan, coitado, perdeu até a Nancy, né, que descobriram que ela era uma personagem mais interessante e agora estão tentando colocá-la de volta com o Steve. O Jonathan virou uma espécie de Kurt Cobain maconheiro, assim, que literalmente só tá ali. Até no comecinho lá, parecia que a Joyce estava incomodada com o filho virando maconheiraço, mas também não deu em nada isso aí. E o que dizer de Mike e o Will? A impressão que eu tenho é que eles estavam tão sem história que resolveram criar esse enredo aí que dá a entender que o Will tá interessado no Mike. Mas assim, é uma coisa que sempre fica meio no ar. Enfim, as histórias de amor nunca foram o ponto forte de Stranger Things. Cadê a história da Robin lá com a mina que ela era afim? Tipo, começou a parada e depois do nada sumiu. A real é que episódios mais longos não necessariamente significam episódios melhores. E a Netflix, que quem tem acompanhado aí as notícias mais recentes, sabe que tá com problemas financeiros. A verdade é que Stranger Things é o carro-chefe da Netflix, né? Então deixar isso aqui bem extenso certamente é uma estratégia de garantir uma segurança financeira para a empresa também. Porém, acaba resultando nisso, né? Episódios muito longos, com histórias muito tristes, e a gente só fica torcendo para voltar logo pro núcleo de Hawkins. É claro que também é injusto avaliar a obra incompleta, né? Ainda temos 2 episódios pela frente, muito longos, diga-se de passagem, que vão sair só em julho. Mas mesmo assim, acho difícil justificar o sentido de tantas histórias aqui se arrastarem tanto. A impressão é que se você vê só o primeiro episódio e depois vê o 7º, é que você não vai perder nada, assim, e vai entender tudo o que tá acontecendo. Precisava de toda essa demora para libertar o Hopper da prisão lá. Enfim, vamos aguardar aí os 2 últimos episódios no dia 1º de julho para dar o veredito final. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí aquele like esperto. Comente o que você achou desses primeiros episódios dessa nova temporada de Stranger Things. Você gostou? Você também achou algumas histórias ali um pouco arrastadas? Comente aí, eu quero ler a sua opinião. E não esqueça de se inscrever no meu canal aí também. Aqui eu comento outras séries, outros programas de TV, filmes, enfim. Beleza? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço. Tchau.